Fred Luz de saída do Corinthians. A pergunta é essa: qual a situação financeira do Timão? Na tela para vocês aí, ó. Vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo com o Corinthians. Começo com você, Paulo Vinícius Coelho. E aí, Fred Luz, apaga-se a luz ou fica-se acesa a chama da reestruturação financeira do Corinthians, PVC? Esses números o Rodrigo já fez algumas vezes, já trouxe para a gente algumas vezes para detalhar bastante da crise econômica do Corinthians. O que é que tem de novidade e de notícia? O Fred Luiz vai sair. Não dá para cravar agora, vai sair dia 24, mas provavelmente no dia 24 de novembro pode ser o último dia ou pode ser o primeiro dia sem o CEO. Por uma série de questões, e eu vou explicar detalhadamente, a gente vai conversando sobre isso. Mas o ponto central é que dentro do Corinthians hoje, ou pelo menos dentro da assessoria econômica, que fez um plano de reestruturação, que tem até o dia 23 para ser aprovado, e que provavelmente não será aprovado, que vai produzir a saída da Álvares e Marçal e do Fred Luz, o que se diz é, se não tiver o plano de recuperação econômica, no ano que vem vai bater na parede, vai bater no muro. E aí a quase certeza é de que vai começar a atrasar mais salário, vai atrasar salário, atrasou pouco esse ano. Vai atrasar salário, vai atrasar fornecedor, vai atrasar mais agentes. Tem agente como Juliano Bertolucci, como André Cury, como Carlos Leite, que cobram dívidas enormes do Corinthians. E sem o plano de reestruturação, o que se diz dentro do Corinthians é não tem como fazer o dinheiro existir para 2025. Então, por mais que o Augusto Melo esteja dizendo, olha, ano que vem nós vamos investir, vamos montar um elenco forte, vamos vir muito fortes para o Paulistão, diga-se, ele falou isso há um ano também, o que se projeta é um sinal de calamidade. A gente pode discutir também se Álvares e Marçal deveria estar dentro do Corinthians ou não. O que vai sair um pouquinho da política, da economia e entrar um pouquinho na política. Tudo isso é importante, mas a questão é como pagar as obrigações desta dívida sem fazer um plano sério de reestruturação econômica. Mas, ô, Rodrigo, recentemente teve PowerPoint lá, os caras mostraram que a dívida aumentou em 200 milhões. Agora, faz pouco tempo que o Corinthians fez essa reunião lá, no chamado Dia da Transparência, né? Que era para ser uma vez por semana, passou a ser uma vez a cada um mês, e agora é uma vez, sabe lá quando, sabe-se lá quando, né? Como é que. É porque o presidente do Corinthians disse recentemente também que ele tem lá 10, 12 boletos para pagar no dia, ele escolhe dois ou três. Imagino que ele está pagando os boletos de salários, jogadores, direito de imagem, para não prejudicar o ambiente do grupo no futebol. Mas qual é o caminho para isso? Aquele plano de reestruturação que eles apresentaram lá, na qual o PVC toca, e para mim isso fica muito claro. Vem alguém de fora, faz a análise, indica qual é o remédio, e a política do clube não quer tomar, como é que fica, Rodrigo? Pois é, Massini, quando foram apresentados aqueles números, na verdade foram apresentados os números da dívida, mas não foi apresentada solução nenhuma, né? A gente sabe que dentro do clube o próprio Fred Luz queria, ou pelo menos é o que foi falado, que queria ali ó, uma solução ou como uma recuperação judicial, ou uma RCE, que é você juntar todas as dívidas dentro de um pagamento parcelado, só que o clube rejeitou. O clube, eu estou dizendo o conselho, né, rejeitou esse tipo de solução. Foi pensado também numa medida liminar na justiça para pelo menos suspender cobranças de dívidas por um tempo, também não foi aprovado. E eu falei, depois que o PVC trouxe essa questão do Fred, falei ontem com duas fontes, e aí disseram, olha, até agora o plano não tem plano nenhum. A verdade é essa, não teve plano aprovado pelo conselho, não tem um plano aprovado pela diretoria. E aí, eu não sei se o Fred vai sair. O PVC está com uma informação mais avançada do que eu. Mas o que eu ouvi de pessoas é que ele estava muito incomodado e que sim, cogitou sair. Porque estava muito incomodado com o modelo de gestão posto, que é não ter plano nenhum. Você não tem plano para a dívida. Como que o Corinthians vai ir para frente, estabelecer alguma gestão futura, se ele não tem um plano para o seu principal problema, que é o problema da dívida? Então, essa falta de plano é que coloca em risco coloca em risco a continuidade do Fred.
e que ele manifestou esse incômodo para pessoas. As 2 pessoas que eu conversei não cravam a saída dele, mas dizem que tem um incômodo e tem um problema, porque sem esse plano você não tem como ter continuidade dessa gestão. E o que a gente está vendo do Augusto é que está mais preocupado em pensar em possíveis contratações do ano que vem do que em resolver o principal problema do clube, que é essa questão da dívida. Né? Tá falando ali, hoje o Corinthians ainda está com transfer ban, estava tentando resolver com a dívida, com Balbuena, né? Que é a dívida que ainda está, que gerou o Sim. transfer ban, mas você tem várias outras cobranças que eventualmente vão aparecer também, e é o que o PVC comentou. Vai ter um muro na frente. Não adianta você continuar acelerando se você não derrubar esse muro antes e falar assim, a partir de agora a gente vai andar mais devagar, mas tem um caminho aqui. Hoje não tem um caminho para o Corinthians. Então, se não tiver um caminho, se ficar configurado esse caminho, eu acho que o que vai acontecer, de fato, essa possibilidade do Fred sair. Eu tentei perguntar diretamente para ele e ele não respondeu. Essa possibilidade, se existe, qual é o sentimento dele. Mas eu apurei com pessoas, de fato, que há esse incômodo dito pelo PVC e que há essa possibilidade que ele cogitou, de fato, sair, porque hoje não tem plano, não se aprovou nada no Conselho. E independente do Fred ficar ou não, acho que a principal questão para o Corinthians é qual é a solução. O que vai ser posto? Porque já essa discussão, dia da transparência, foi há meses atrás. Então a gente está já há meses, e foi o que eu ouvi de uma fonte, está há meses empurrando com a barriga, sem dar nenhum caminho para o clube. O PVC, o Corinthians, as finanças do Corinthians parecem muito comigo quando eu decido perder peso. Aí chega em janeiro, janeiro não dá porque eu vou viajar, vou pra praia, aí chega lá as barraquinhas, e caipirinha, não sei o que, não dá. Aí fevereiro, tem carnaval, não vai dar porque os caras me chamam para tomar um negócio, aí não pode. Aí chega em outubro, meu aniversário, meus amigos vão sair comigo, vão comer uma pizza. Aí eu me canso disso e falo, bom, depois do jantar eu decido. E aí, cara, não tem jeito. Não resolve, cara. Como que vai fazer o Corinthians ano que vem? Porque o torcedor corintiano, aquele consciente, ele entende o que a gente está falando. Mas a maioria, pelo menos que eu recebo de retorno, né, dos torcedores, os caras estão nem aí. Ele quer ir para a Libertadores, quer ir para ganhar o campeonato ano que vem. Como que faz para medir isso? Porque o Corinthians não me parece não, com certeza, com as informações que vocês deram, não está preocupado com isso. Não, o ponto central, você tem de março a setembro, né, Massini? Você falou, Pois é, não mas aí dá, março tem não sei o quê, aí não setembro tem dá. feriado. Esquece. Isso Esquece aí a não vai. Junina no meio do ano, e aí tem E aquela aí, tá vendo? canjica com Isso, quentão, é, né? Enfim. pé de moleque, adoro pé de moleque, hein? Essa Porra, rapaz, eu semana, faço um essa semana e a delicioso. próxima tem semana 4x3, porque tem feriado na sexta e depois feriado na Não, quarta. Então, agora começa a aí, pior época. Você vai parar para comer menos os caras. Ô, Massa, vamos tomar um negócio ali. Ô, Massa, vamos comemorar o fim de ano. Eu não sei o quê. Ai, não dá. Chega, deixa para depois do jantar. Aí eu penso. Fala. o ponto é assim: o Fred Luiz gravou uma entrevista com o André Hernan faz um mês. E naquela época ele já falou da data limite do dia 23 de novembro, que é quando a diretoria tem que aprovar o plano de recuperação feito pela Álvares e Marçal. Tem uma pergunta que eu mesmo me fiz, que é a seguinte: por que o Corinthians tinha um acerto com o Ernest Young e depois precisa da Álvares e Marçal? Supostamente porque Álvares e Marçal tem uma capacidade de diagnóstico da crise e de execução do plano para sair dessa crise. E a Ernst Young diagnostica. Ela não põe a mão na massa, digamos assim. Mas esse é um outro ponto. Dentro do Corinthians também já se falou que a Álvares Marçal cobra R$800 mil, o que, pela minha apuração, não é verdade. É menos da metade disso, mensalmente. Isso aqui, a parte, você pode discutir. Era para Álvares Marçal estar lá, não era para Álvares Marçal estar lá. A Álvares Marçal fez o plano de consultoria da Liga Forte União, o Corinthians saiu e foi para a Liga Forte União. Tem conflito de interesse? Não tem conflito de interesse. O fato é que você contratou uma empresa para fazer um plano que tem um prazo para ser aprovado até o dia 23 e que não sai do papel. E muito que não sai do papel não sai por uma disputa de poder dentro do clube, que tem Renovação e Transparência, o grupo que presidiu o Corinthians de 2006 a 2023,
do Willy Monteiro Alves não era renovação e transparência, mas foi eleito com apoio da renovação e transparência. E, de outro lado, o Romeu Tuma, que virou o Arthur Lira do Parque São Jorge, ou seja, tudo que tem que se aprovar tem que passar por um acordo no centrão do Parque São Jorge, isso passa pelo Romeu Tuma, o que produz uma boa pergunta, que é a seguinte: por que todo mundo no Corinthians tem medo do delegado? Essa é uma pergunta que pode ser feita. Por que todo mundo tem medo do Romeu Tuma? O que o Romeu Tuma pode ter, além do poder do legislativo? Já que ele é o presidente do Congresso, do Corinthians, do Conselho Deliberativo, mas o presidente Augusto Melo é executivo. Por que o presidente do executivo não pode aprovar ou rejeitar um plano de recuperação econômica? Então, tem uma série de questões que passam. O problema do Corinthians hoje é econômico, mas a solução do problema econômico não avança por causa dos problemas políticos. O que a gente viu acontecer há muito tempo no Flamengo. Até o dia que você chegou e o executivo falou: vamos resolver isso aqui. A gente ganha 10, nós vamos gastar 7. 3 nós vamos usar para pagar a dívida. E aí o Flamengo saiu de um dos maiores problemas econômicos do futebol brasileiro para a maior solução econômica do futebol brasileiro.